Olá, povão, tudo bem? Eu recebi esses dias um e-mail com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que você pode ter também, né? Que diz respeito a um estudo que circulou aí nas redes sociais há pouco tempo sobre amamentação e autismo. Esse estudo, ele faz um levantamento de vários outros estudos que olharam a correlação entre o quanto as crianças mamam, né? Então tem lá 3 categorias: se elas não mamam, não chegam a mamar, se elas mamam, mas não o tempo todo até 6 meses, ou se elas de fato só mamam até 6 meses, né? Que seria o mínimo ideal aí. E faz uma análise entre esses dados e a quantidade de pessoas com autismo entre essas crianças, entre esses 3 grupos, né? Os que mamam parcialmente, os que só mamam no peito, e os que não mamam no peito, até essa idade. E esse estudo que circulou dizia que havia uma correlação positiva: quanto menos se mamava, então maior a quantidade de pessoas com autismo. Então, provavelmente, o leite materno ele é um fator protetivo, e não dar o leite materno é um fator que aumenta drasticamente o risco de a pessoa ter autismo, certo? Esse é o, digamos assim, um resumo do artigo. E eu queria apresentar, falar um pouco desse artigo para vocês aqui e dizer por que essa afirmação está errada. Mas não adianta eu falar para você acreditar em mim. Não tem religião, São Lucelmo, não tem nada disso, né? Eu quero apresentar para vocês aqui. É claro que eu estou falando, eu sei que é difícil entender, porque nós estamos falando de metodologia da ciência, coisas complexas, né? Mas aquela pessoa que quer se aprofundar um pouco mais no tema, que é uma coisa que acontece muito em mães, principalmente de crianças com autismo, né? E também em profissionais, assim, talvez mais comprometidos, né? Mais científicos, que chegam a hora que querem se aprofundar, querem entender por que tem cada um falando uma coisa aí no mundo. Então, eu sempre faço esse exercício. Eu sou professor, né? Eu não sou... acima de tudo, eu sou professor, né? Então, eu quero trazer você para junto dessa discussão para você entender, para você não depender de ter que de alguém achar ter que acreditar em mim. Então, fica aí para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor pela PUC de São Paulo, fiz o pós-doutorado na psicologia da UFSCar, e eu estudo práticas baseadas em evidências para autismo. É um tema que me interessa muito, sempre estou atento, lendo tudo o que sai, e realmente eu leio as coisas assim com o coração aberto. Ah, mas eu não acredito nisso. Acreditar não tem nada a ver com isso. Acreditar é outra esfera, a esfera da religião, outra coisa. Saiu o estudo, pode ser uma coisa que eu acho extremamente improvável. Eu leio o estudo assim com atenção, com respeito, vejo qual é a metodologia para ver se aquele resultado é confiável ou não. Neste caso dessa revisão sistemática, eu olhei a revista. A revista tem um fator de impacto 3, alguma coisa. Não é um excelente, não é, sei lá, Lancet, esses outros assim que tem 60, 50 de fator de impacto. Ou seja, digamos assim, o quanto circula, o quanto tem respeitabilidade, né, aquele estudo, o quanto ele é influente. Mas também não é irrisório, né? É um fator de impacto razoável, certo? Bom, mas o fator de impacto é um fator. Mesmo revistas importantes, eu citei a Lancet aqui, por exemplo, já publicou artigos muito ruins, e artigos, inclusive, falsos, né? Tem o caso famoso aí daquele artigo que dizia que vacina causava autismo, que foi, inclusive, retratado. Teve um artigo também recente, ambos na Lancet. Então, todos estão submetidos, podem acontecer erros, né? E a gente tem que olhar para a metodologia. E aí, existe um inimigo na hora de você fazer essa interpretação, que é você mesmo, sempre você mesmo. Por quê? Olha, gente, eu sou uma pessoa que trabalha com aba. Todo mundo aqui, quem acompanha o canal, sabe, né? A clínica Luna Aba é uma clínica que oferece aba. Então, veja, para mim é mais vantajoso, pelo menos enquanto profissional, né? Que a aba tenha melhor evidência, tenha, enfim, se destaque, porque eu não ofereço essas outras coisas, a gente não oferece. Então, percebe? Aquilo que a gente oferece, que a Luna oferece, que é a intervenção baseada em aba, eu tendo a acreditar mais, a ter mais, um olhar mais, digamos assim, mais benevolente do que outras coisas que a gente não oferece. Nós oferecemos serviço de aba, não serviço de medicina ou de acompanhamento de amamentação, nada disso. E eu não estou dizendo que a pessoa vai dizer assim, é o seguinte, eu vou mentir para o pessoal para dizer que é uma outra coisa, para eu enganar eles, para eu poder ganhar mais dinheiro. Não é normalmente essa a lógica, é uma coisa automática. A pessoa
sem querer, ela enviesa. Então é importante que vocês saibam desse meu conflito de interesses para vocês olharem sempre para mim e para todo mundo com muito ceticismo, com muita calma nessa hora. Como é que a gente tem que fazer, então? Para a gente evitar que a gente caia nas nossas armadilhas, a gente tem que ler os estudos de metodologia da ciência, ver o que eles dizem que são as melhores metodologias, as formas que foram provadas já que funcionam bem, para aí sim a gente olhar esses estudos e comparar com eles. Esse estudo é uma revisão sistemática com meta-análise. O que é isso? Que tipo de estudo é esse? É um estudo que, em primeiro lugar, faz um balanço da literatura, ou seja, o cara diz assim, olha, vou entrar nas revistas, nas bases de dados, que é os lugares que você pesquisa, como se fosse o Google das pesquisas, né? Que tem lá várias revistas científicas lá dentro, né? Nas quais ele pesquisa. Vou entrar em várias, nessa, naquela, ele diz quais que ele vai entrar. E eu vou procurar pelos seguintes termos, aí ele diz quais os termos que ele vai usar. Por exemplo, amamentação, leite materno, não sei o quê, autismo, transtorno do espectro autista, Asperger. Ele diz todos os termos que ele vai combinar. E aí ele começa a contar pra gente como é que ele fez passo a passo. Quantos artigos que apareceram? Desses artigos, quantos que eram repetidos? E eu tirei. Esse processo normalmente faz uma espécie de um esquema que chama de prisma, né? Então, tantos aqui eram repetidos, tantos aqui tinha a questão do autismo, tinha a questão da amamentação, mas de fato não mediu a quantidade, era para ver outra coisa. Então, tira isso aqui, sobrou tantos. Então, esses tantos aqui são os tantos que a gente vai analisar. Essa revisão, ela se chama sistemática, por quê? Porque ele descreve tão certinho que você, na sua casa, pode ler o artigo dele e falar assim, mesmo, vou repetir o que ele está fazendo. Então, você pode replicar o que ele está fazendo. Você faz na sua casa e vê se o resultado sai o mesmo. Para tentar diminuir o impacto do maior inimigo do cientista, que é ele mesmo, o enviesamento dele. Ao invés de ele pegar só os artigos que ele gosta, das pessoas que ele gosta, dos autores que ele gosta, ele põe de uma forma que ele tem um critério que ele vai ter que ler e considerar mesmo quem ele não gosta. Mesmo quem ele não conhece, não está na história dele, não se formou. A ideia é essa, é tentar tornar a coisa um pouco mais objetiva. E ele faz isso. Ele vai lá, faz esse prisma, apresenta todos os artigos, tem lá uma certa quantidade. E aí ele começa a dizer todos esses artigos que se encaixaram nesse critério, ele começa a dizer, como se faz em toda revisão sistemática, quem é o autor, onde aconteceu o estudo, qual foi a metodologia desse estudo, né, como é que ele coletou os dados, quantas pessoas tinham no estudo, quantas dessas pessoas tinham autismo ou não tinham, qual que era a forma de ter o diagnóstico. E se foram várias pesquisas, e essas pesquisas forem muito coesas, ou seja, muito semelhantes, você pode fazer um cálculo estatístico como se você juntasse todas as pesquisas numa só. Por exemplo, você faz um balanço e tem 10 pesquisas, cada uma com 10 pessoas, que tem uma certa força estatística. Aí você faz esse cálculo, aí vira como se fosse uma pesquisa com 100 pessoas, que fica mais forte. Isso que é a meta-análise. Então, a meta-análise é uma integração estatística entre os dados, que aí fica mais poderoso. Qual que é o problema, nesse caso dessa revisão sistemática? Que eu disse para vocês que só pode fazer meta-análise quando os dados são muito coesos, eles foram produzidos da mesma forma. Porque se você investiga 10 pessoas com uma metodologia de um jeito, 10 de outro, completamente diferente, 10 de outro diferente, não adianta você juntar, não pode juntar, porque são pesquisas muito diferentes. E nesses casos, nesse caso dessa revisão que eu estou falando, as pesquisas que foram juntadas eram muito diferentes. Portanto, em primeiro lugar, havia uma diferença de quantidade, de metodologia que não permitia fazer uma meta-análise de verdade. Quem está dizendo que as pesquisas eram muito diferentes não sou eu, está no próprio artigo, vocês podem ler. Está na revisão sistemática, o próprio autor fala isso, os autores dizem isso. Só que eles dizem isso e ao mesmo tempo fazem, entendeu? E aí tem mais outros vários problemas que eu vou falar para vocês. Além da metodologia ser muito variada, a base da retirada de informação é só depoimento de pais. E depoimento de pais é muito bom para muitas coisas, mas não para isso. Para isso, você precisaria de que as crianças fossem examinadas, que elas recebessem avaliações formais, para estabelecer uma relação tão forte assim, né?
Porque, por exemplo, muitas pessoas aí com autismo mais leve acabam não entrando, né, nessa contagem. Você acaba tendo casos em que os pais se confundem com várias outras coisas. E aí, às vezes, você tem alguns casos que distorcem todos os dados. Os dados de memória das pessoas, se elas amamentaram ou não amamentaram, também são dados muito complicados, porque existe uma culpabilização muito forte da mãe. Então, mesmo que ela tenha feito tudo certinho, existe uma tendência dela se lembrar daquilo de modo a enxergar falhas que de fato não existiram. Tem muitos estudos sobre isso. Por isso que esse tipo de estudo não se pode fazer para chegar a esse tipo de conclusão retrospectivo, lembrando, aconteceu tal coisa no passado. Precisa ser prospectivo, ou seja, eu estabeleço agora um tanto de gente, sei lá, digamos que fosse 100 mil pessoas, e eu vou acompanhar agora se elas amamentam ou não amamentam. E aí, se elas têm ou não têm diagnóstico de autismo. E aí eu vou acompanhando isso durante o tempo. Aí seria um estudo, de fato, que daria um bom resultado para nós. Esse estudo aí, de jeito nenhum. Mas nem de longe. E aí, o principal, na verdade, não é nem isso. O principal problema, o problema mais grave, o problema é que deveria fazer esse estudo não ter sido publicado, talvez tenha ido para parecerista, e o parecerista não tenha tido tempo de ler, os pareceristas, por coincidência, não tenham tido tempo de ler, ou não sejam pessoas, talvez, muito qualificadas na área. Não sei, às vezes acontece de você receber um parecer de uma coisa que você não domina muito. Já aconteceu de eu receber assim. Normalmente, nesse caso, eu devolvo. Falo, olha, eu não tenho condição de fazer parecer disso, mas às vezes por conta você precisa de ponto, um monte de coisa, às vezes você pega e faz parecer, né? Então, por qualquer coisa assim, pode ser que por causa disso passou. Não deveria ter passado. Qual que é o grande problema desse artigo, dessa revisão? É a seguinte. Uma coisa é correlação. Outra coisa é a direção da correlação. Deixa eu explicar. Vamos imaginar que esse dado fosse seguro. Não é. Mas fosse seguro o dado de que pessoas que amamentam menos têm mais diagnóstico de autismo. Que recebem menos amamentação têm mais diagnóstico de autismo. Esse dado não está claro. Mas digamos que ele estivesse. Ainda que ele estivesse. Certo? Ainda que fosse uma pesquisa prospectiva que desse, de fato, esse dado para nós. Ainda assim, eles não poderiam ter afirmado que não amamentar aumenta o risco do autismo. Porque eu poderia dizer o contrário também. Ter autismo aumenta o risco de não ser amamentado. Então, eu não sei qual é a ordem, se não amamentar que leva ao autismo ou ter autismo que leva a não amamentar. Eu vou explicar para vocês. E essa segunda direção que eu estou falando, ela é muito mais provável, aliás, porque até hoje todos os dados que a gente tem disponíveis indicam que autismo, ou você nasce com autismo ou não nasce com autismo. Não existe nenhum dado disponível em nenhum lugar do mundo hoje que ninguém vira uma pessoa com autismo, tá? Mas, por que ele é mais seguro? Porque existem vários outros estudos que demonstram alguns fatores de risco importantes para autismo, outros fatores de risco. Esses, de fato, estão demonstrados. Fator de risco não é fator de causa, é correlação que eu estou falando, tá? Ou seja, os dois estão ao mesmo tempo. Por exemplo, estão ao mesmo tempo juntos. Nascimento extremamente prematuro com peso extremamente baixo. Quando a criança nasce muito, muito, muito novinha e com um peso muito, muito, muito baixo, ele tem uma probabilidade muito maior de ser uma pessoa com autismo. E ele também tem uma probabilidade muito maior de não ser amamentado, porque dependendo do tamanho da idade, ele vai ficar em equipamentos ali no começo. Não pode você fazer com ele como você faria com uma criança que nasceu no tempo normal. Então, percebe que é o contrário? Uma outra situação, que provavelmente é, de fato, a causadora, nesse caso, do autismo, gera o não aleitamento. Pessoas com autismo, uma grande parte delas, já nasce com uma defensividade sensorial muito séria. Então, uma parte deles não consegue ser colocado no peito, não adere ao peito, porque já tem alterações sensoriais muito expressivas. Portanto, é o autismo que causa a não amamentação nesses casos, e não o contrário. E eu poderia falar de vários outros casos aqui similares, que estão relacionados, por exemplo, a síndromes genéticas que causam tanto problemas como, por exemplo, intolerância à lactose e o autismo, né? Então, ou seja, é
alguma outra coisa, a síndrome, a alteração genética, que causa a não amamentação e o autismo. Não é a não amamentação que causa o autismo. Daí que esse estudo seja um estudo muito ruim, não deveria ter sido publicado, não seria publicado, compartilhado por pessoas que têm o mínimo conhecimento de metodologia científica. Por quê? Porque, como eu digo, né, a pseudociência, por que eu combato e tenho esse... Por que eu estou fazendo isso aqui, né? Porque isso traz prejuízo para as pessoas. Não é uma coisa gratuita. Ah, circulou aí, tá tudo certo. Não. Traz prejuízo psicológico para as mães que muitas vezes não puderam amamentar e agora muitas delas estão achando que elas são as culpadas. E deixa eu só dizer uma coisa, para ser bem claro com vocês aqui. Eu não estou falando da questão política, porque se isso causasse autismo, eu diria: ah, mas não sei quem vai ficar chateado. Não estou nem aí. Meu compromisso é, de fato, com as pessoas com autismo e com a ciência. Eu não estou dizendo que o problema de culpabilizar as mães é para não chateá-las, para não merendar. Não, eu estou dizendo porque é mentira. Entendeu? Porque é mentira, é falso isso. Esse é o problema, é que isso é falso. Eu não acho que a gente tem que falar o que é mais ou menos agradável. Acho que a gente tem que falar aquilo que as evidências estão demonstrando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: essa culpabilização falsa das mães gera inúmeros problemas psicológicos, causa inúmeros problemas familiares. E existe uma coisa que a gente chama de relação bilateral entre a criança e os pais, né? Ou seja, quanto pior os pais estão psicologicamente, isso impacta a criança, e a criança tende a ficar com mais dificuldades. Quanto mais dificuldades a criança tem, mais isso impacta a condição psicológica dos pais e que impacta a criança. Então, essa é uma relação bilateral que é um ciclo vicioso que traz enormes prejuízos para as pessoas com autismo, para a família, para a sociedade, porque a sociedade começa a pensar em saídas que são saídas falsas, que não resolveriam nada, né? Ela não encara de frente os problemas reais que a gente deveria encarar, porque a gente está olhando para informações que estão equivocadas. Então eu trago essa informação aqui para ajudar a esclarecer, a gente disseminar um conhecimento científico verdadeiro. Se você tem interesse nesse conhecimento científico, acho que você tem um papel para cumprir aqui nesse canal, que é, primeiro, dar um like aqui no vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo bacana, bem feito e tal, um compromisso. Você se inscrever e clicar no sininho e ativar aqui para você receber todas as notificações. Você põe no sininho e receber todos. E pegar esse link e mandar para muitos grupos de profissionais, de famílias. Você talvez possa pensar que muitas famílias estão hoje, muitas mães estão hoje num estado emocional sério por conta desse tipo de informação pseudocientífica falsa que circula, né? E você pode transformar vidas ao compartilhar isso, ao disseminar esse conhecimento científico. E, aliás, a utilização disso aqui pode ser utilizada em vários outros contextos. Então, eu vou te convidar para ajudar aqui a modificar essas vidas, compartilhando esse vídeo aqui também com a gente e com as outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.